Com a promulgação da Constituição de 1988, tivemos assegurado o direito indígena, ou seja, a nossa Carta Magna passou a garantir o direito à terra aos povos indígenas, o que não constava na Constituição anterior de 1967. A nova Constituição, além de determinar o respeito às línguas e formas de aprendizagem indígenas, reconhece e protege as especificidades indígenas. O capítulo 8º é dedicado inteiramente a essa questão. O artigo 231 reconhece aos índios a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições indígenas. Reconhece e garante os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e afirma textualmente que é da competência da União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Em seu parágrafo 6º, consta o seguinte postulado: são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais, do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou às ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Portanto, a Constituição cria o direito constitucional indígena. As constituições anteriores não dispunham nada sobre os direitos e garantias dos índios. Apenas leis infraconstitucionais regulam a vida dos povos indígenas, sempre sob a perspectiva integradora, isto é, sob a perspectiva de adaptação forçada à civilização branca. O Estatuto do Índio, por exemplo, ainda vigente, tornou-se obsoleto e inconstitucional, porque não respeita as particularidades dos índios, sua organização social e seu patrimônio cultural, nele compreendidos a língua e costumes, como manda a atual Constituição. A Constituição de 1988, que completa 25 anos no próximo dia 25, muda essa perspectiva. Reconhece ao índio a condição de sujeito de direitos, estabelecendo a obrigatoriedade ao respeito às tradições, religiosidade, hábitos, costumes e línguas. Os direitos e as garantias inseridas na Carta Magna têm importância fundamental para a vida dos índios. A vida dos povos indígenas, anterior à Constituição de 1988, estava sujeita a todo tipo de submissão, atrocidades, crimes de lesa humanidade, como revela o relatório Figueiredo, um documento de mais de 7.000 páginas, produzido pelo Procurador Federal Jader Figueiredo entre 1967 e 1968, a pedido do extinto Ministério do Interior. O relatório mostra a corrupção endêmica, os métodos de tortura, a escravidão e a exploração do patrimônio indígena por funcionários do extinto Serviço de Proteção aos Índios, órgão que antecedeu a FUNAI. Pois bem, nos últimos anos verifica-se um movimento que traz apreensões, preocupações, porque os povos indígenas enfrentam uma realidade conjuntural bastante adversa. É discurso corrente entre as lideranças indígenas que, nos últimos anos, há uma orquestração entre poderes, especialmente do poderoso agronegócio e seus representantes no Congresso Nacional, para desconstruir direitos conquistados no processo constituinte de 1988. Há uma violência da etnia branca, do agronegócio, do judiciário pelas suas omissões, do poder legislativo pela produção de leis contrário ao direito indígena. A principal forma de banir essa violência é através da aplicação concreta da Constituição, que ordena respeito aos direitos nela inscritos.
Quando se tinha a impressão que o texto constitucional de 1988 representava, como de fato representou, uma virada na história perversa do Brasil, porque o Estado brasileiro começava a olhar e entender os povos indígenas como organizações próprias, como nações autônomas e reconhecidos como sujeitos de direitos e no seu direito originário à terra. Nos últimos anos, se vivencia uma ofensiva muito grande contra esses direitos. A PEC 215, tramitando na Câmara, o PL 1610, que trata da mineração, são projetos de leis construídos sem qualquer forma de participação dos índios. A cada dia, os povos indígenas e os seus apoiadores são surpreendidos por novas proposições legislativas. No Senado Federal, tramita também a PEC 38, que é tão danosa quanto a PEC 215, porque a PEC 38 também propõe a transferência da competência do Poder Executivo para o Poder Legislativo dos procedimentos de demarcação de terras indígenas. Soma-se a este conjunto de projetos a articulação da CPI para investigar a FUNAI, com o claro objetivo de enfraquecer a luta em favor dos índios. Ante este quadro de fatos, espera-se que as bancadas dos partidos que têm suas histórias marcadas pelo seu engajamento, pelo compromisso em favor da causa indígena, sejam fortalecidos pela presidenta Dilma, pela sociedade e, sobretudo, pelos próprios índios, que já deram demonstrações contrárias à desconstrução de seus direitos, a exemplo da recente ocupação do plenário da Câmara dos Deputados. Então, eu faço esta introdução apenas para nivelar um pouco em que momento nós estamos da história do Brasil e qual é a opinião e o olhar que a Comissão de Direitos Humanos tem sobre a Constituição no que se refere aos direitos dos povos indígenas. Então, é apenas uma introdução. Nós vamos agora abrir para a mesa de debates, não é? Para a mesa dos nossos convidados e convidadas. E eu vou fazer um acordo aqui com vocês, porque a previsão era de nós começarmos às 10 horas, já deu meio-dia, então nós temos que fazer uma audiência pública não tão longa como nós desejávamos, mas sem prejuízo da discussão, nós vamos fazer aqui dentro do tempo que é possível para nós. Então, eu vou propor, nós somos 15 minutos para cada um, e para cada uma que está à mesa. Se houver necessidade, nós vamos prorrogar por mais 3 minutos. Pode ser? Combinado aqui? Então, eu concedo a palavra a Sônia Boni dos Santos, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, por um tempo de 15 minutos, que nós estaremos marcando no painel, e quando tiver faltando 1 minuto, a campainha vai tocar, Sônia. Tá? Essa aí a gente fica tranquilo. Pode usar à vontade. Deixa assim, fica melhor. O som saiu. Deixa eu afastar um pouquinho. Tá. Bom dia à mesa, senadora Ana Rita, senador Capiberibe, aos meus colegas aqui, a Maria Augusta da FUNAI, Kleber Busato e nosso colega, companheiro aí da CONAC. Bom dia à mesa. Uma saudação especial aqui aos meus parentes, minhas parentas, guerreiros e guerreiras, que estamos aqui nesta semana de mobilização em Brasília. Bom dia também a todos os não indígenas que estão aqui nesta plenária, acompanhando a nossa luta, apoiando e ajudando a dar essa visibilidade, essa força para os povos indígenas do Brasil. Muito obrigada a todos. E eu quero começar também dizendo que, mais uma vez, ao chegar nesta casa, somos recebidos com a truculência da polícia. Isso, para nós, já não é mais novidade, porque há muito tempo que é assim que nós somos recebidos, E a gente não entende por que essa casa, sendo a casa do povo, não abre essas portas para a gente poder chegar e ter a liberdade de entrar e discutir e participar
das decisões. Porque é nesta casa, eu falo do Congresso Nacional como um todo, né, é que tramita todas as discussões que se referem aos nossos direitos. E é exatamente por isso que a gente vem aqui. Porque se nossos direitos estivessem sendo cumpridos, estivessem acontecendo como está escrito na Constituição Federal, não precisava da gente estar aqui. Não precisava a gente vir a Brasília, passar sol, chuva, à noite, ao relento, né? Só que isso, para nós, tudo é motivo de força, de fortalecer mais a nossa luta. Porque é o momento que a gente se junta, né, para dizer que nós não estamos sendo ouvidos, e aí temos que vir passar por isso para trazer as nossas vozes. E esta semana, a voz dos povos indígenas se junta também aí a voz dos quilombolas, a voz do movimento negro, a voz da quebradeira de coco, a voz dos atingidos por mineração, a voz dos atingidos por barragem, né, a voz da juventude. Essa semana de mobilização, nós estamos trazendo a Brasília a voz da população brasileira. Porque o que nós trouxemos aqui é a defesa da Constituição Federal, que ao perceber que, se completando 25 anos, ela sofre o maior ataque de toda a sua história. E, nesse momento, cabe a nós, povos indígenas e demais movimentos sociais, todos os segmentos, dar as mãos e lutar pela defesa da Constituição Federal. Porque ali é onde está escrito, é onde está o respaldo legal para nós fazermos a nossa luta. É nela que está escrito o nosso direito territorial. É nela que está escrito o reconhecimento de nós, povos indígenas, enquanto povos, enquanto sujeitos de direitos. É lá que está escrito as políticas públicas, onde nós, povos indígenas, temos direito à saúde pública, uma saúde diferenciada, uma educação diferenciada, né? Só que nas letras aparecem tudo muito bonito, né? E na prática, nós estamos lá a cada dia vendo esses direitos serem restringidos. E agora, mais do que nunca, o Congresso Nacional nos ataca frontalmente quando tenta nos tirar o direito à nossa terra, que é o que a gente sempre prezou e que sempre foi a maior bandeira de luta dos povos indígenas do Brasil, é a garantia territorial. Né? E no momento de se construir a Constituição Federal, muitas lideranças indígenas aqui estiveram presentes, fazendo essa defesa, fazendo essa luta para garantir o nosso direito. E com muita dificuldade, com muito suor, com muita lágrima, muitas das vezes com muito sangue, conseguimos garantir lá 2 capítulos, 2 artigos, 231, 232. E hoje nós vemos esses 2 artigos sendo ameaçados. E está nas nossas mãos, parentes e parentas, nas nossas mãos, não permitir que esses artigos sejam rasgados da Constituição Federal. Cabe a nós, enquanto povos, enquanto liderança, enquanto população brasileira, não permitir esse retrocesso. E nós estamos em Brasília nesse momento para dizer isso. Nós viemos aqui dizer que a Constituição Federal precisa ser cumprida. Ela já está aí, ela só precisa de respeito. E nós não suportamos mais viver com a cultura do desrespeito e da violência. Nós não suportamos mais viver com essa cultura da truculência da polícia, que nos recebe sempre como que nós somos invasores desse país. Nos recebe sempre como que nós que estamos invadindo essa casa. E não é, nós estamos aqui apenas exigindo o respeito, a dignidade e o cumprimento de uma legislação que já existe. Nós não estamos aqui pedindo benefícios, pedindo privilégios. Simplesmente fazemos a resistência para garantir o nosso direito, para manter o nosso direito. Porque no momento nós lutamos para garantir esse direito, no segundo momento brigamos pelo cumprimento desse direito, e hoje a nossa responsabilidade é de lutar para não deixar retroceder esse direito. A todo momento nós estamos tendo nossos direitos negados ou arrancados de nós os direitos constituídos.
E nós viemos a Brasília apenas com uma representação de 1.400 pessoas. Porque nas regiões hoje e amanhã estão acontecendo também vários atos, várias mobilizações, e também não só de indígenas. Está a população indígena junto com todos os outros movimentos sociais, né, junto com a população ribeirinha, com pescadores, com quilombola, né, e vários outros movimentos. Estamos juntos nesse momento, porque nós entendemos e percebemos que é a hora de dar as mãos. É a hora de somar, é a hora de lutar juntos. Porque tudo que atinge hoje os povos indígenas está atingindo também muitos dos nossos irmãos, né, companheiros de luta, que também vivem da terra, que vivem na terra e lutam pela proteção dessa terra. E é por isso que nós estamos aqui também, para dizer ao Congresso Nacional, e em especial à bancada ruralista dessa casa, que nós não estamos mais para brincadeira. Nós não vamos ficar de braços cruzados assistindo essa bancada decidir a nossa vida. Nós não vamos ficar lá dentro da nossa casa escutando eles dizerem aqui que no mês de abril nós entramos nessa casa e aquilo foi um constrangimento para o país. Nós estamos aqui para dizer que constrangedor é o que eles estão fazendo com nossos direitos. Eu agradeço aqui, né, todo o apoio da senadora Ana Rita, do senador Capiberibe, né, que vão lá, que conversa com a gente, que aceita, que vê a gente como gente. Porque não são todos os parlamentares dessa casa, aliás, né, são contados os parlamentares dessa casa que nos recebem, que aceitam, que entendem, que compreendem essa necessidade que nós estamos vivendo de lutar pelo nosso direito. Como ela fez a leitura aqui, né, e apresentou aqui as medidas legislativas que tramitam na Câmara dos Deputados, todas elas anti-indígenas, todas elas no sentido de restringir direitos e todas elas com um só foco, que é o foco à terra. Porque já acabaram com tudo, já não tem mais nada, e agora o que restou foram as terras indígenas. Então, nesse momento, a única saída que a Câmara dos Deputados, em especial a bancada ruralista, aliada ao agronegócio, estão vendo como oportunidade para o crescimento econômico do seu próprio bolso, para atender os seus interesses pessoais. Onde eles estão vendo essa saída são as terras indígenas. Porque nós sabemos como conviver com a Mãe Terra. Nós sabemos como conviver com a natureza. Nós não vemos a terra como uma fazenda, como um lote de terra que se negocia. A terra para nós é um bem sagrado. A terra para nós é mãe. E é por isso que nós estamos dando as nossas mãos para lutar pela defesa dessa terra. Porque a terra é a nossa mãe, é o nosso bem sagrado. E mãe não se vende, mãe não se negocia. Mãe se cuida, mãe se defende e mãe se protege. E é isso que nós estamos fazendo aqui.